Senhor nosso Deus querido, Pai amado, nós te agradecemos, ó Pai, nós te louvamos por essa manhã. Queremos entregar agora as nossas vidas diante do teu altar, Senhor. Queremos pedir, ó Pai, que nessa manhã o Senhor possa nos visitar com o teu amor, Senhor, com a tua presença, com a tua paz, com a tua palavra, Senhor, que nunca volta vazia, mas sempre cumpre o teu propósito nas nossas vidas, Senhor. Pai, visita cada lar agora, que o teu Santo Espírito tenha total liberdade de passear no nosso meio, e que o Senhor esteja, ó Pai, em nome de Jesus, nos alcançando, Senhor, conforme as nossas necessidades, conforme aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Não permita, Senhor, agora, que nada possa nos atrapalhar de ouvirmos o que o Senhor tem para nos dizer, Senhor. Mas que tudo seja levado cativo agora, nosso pensamento, nosso coração, nossas emoções, nossas vontades, tudo diante do Senhor, Pai, para que o teu nome seja glorificado. Em nome, para a glória de Jesus, nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Nosso texto base de hoje é Gênesis capítulo 50. Vamos até lá, na verdade, nós vamos nos ater aos versículos de 22 até o 26, né? O meu plano era caminhar um pouco mais, mas quando eu estava preparando esses versículos do 22 ao 26, Deus começou a falar comigo a respeito de algo que a gente vai trazer hoje, né? Que na verdade não estava nos meus planos, mas estava no plano do Senhor. Então vamos lá, Gênesis capítulo 50. Estamos dentro do nosso tema, aliança de Deus com o seu povo. Amém? Vamos então ler o versículo 22. Nós temos aqui o quê? Nós temos a morte de José, né? Então o tempo aqui passou e diz assim o versículo 22. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Vamos então fazer aqui um apanhado geral disso, para nós entendermos. Com 17 anos, José chegou no Egito, queridos. Gênesis 37, 2. Com 30 anos, ele se torna governador do Egito. Gênesis 41, 46. Eu não vou ler por causa do tempo, né? Após esse período, o Egito, toda aquela região ali, não só o Egito, né, mas toda aquela região conhecida, passou por 7 anos de abundância. Então, isso está registrado no capítulo 41, 47. E quando a terra já estava com 2 anos de fome, que ela ia passar por 7 anos de fome, mas quando a terra já estava com 2 anos de fome e escassez, né, a família de Jacó chegou ao Egito. Isso está lá em Gênesis 45, 6. Isso nos diz que José está aqui, quando a família dele chegou ao Egito, aproximadamente com 39 e 40 anos. Vamos arredondar para 40, né? Levando em conta aí que José morreu com 110 anos, então a família dele, de Jacó, toda a família de José, já estava no Egito quando José morreu há 70 anos. Ok, queridos? Bom, o período total que esse povo vai passar no Egito, entre os 70 anos antes da morte de José e o que vem depois, são 430 anos. Êxodo 12, 40. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aproximadamente isso. Significa que após a morte de José, o povo de Israel ainda permaneceu no Egito por 360 anos aproximadamente, até eles serem libertos por Moisés, né? Vamos caminhar então. Gênesis 50, versículo 23. Viu José os filhos de Efraim até a 3ª geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Então, Efraim e Manassés eram os 2 filhos que José teve no Egito, né? Aqui está dizendo que ele viu as gerações futuras dos filhos dele, até ele morrer com 110 anos. Versículo 24. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará
e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e a Jacó. Queridos, o versículo 24, quando José fala aqui com sua família, ele está baseado na aliança que Deus tem com seu povo. Por quê? Primeiro ele vai dizer, Deus certamente vos visitará. Essa palavra, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está retomando a palavra que Deus disse a Abraão muito tempo antes, lá em Gênesis capítulo 15, que diz assim o versículo 13 e 14. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a terra a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. É a isso aqui que José, na verdade, está o quê, né? Citando que Deus vos visitará. Aqui, queridos, a palavra diz 400, 430, é aproximadamente esse período, né? Que o povo ficou no Egito. E que mais que José fala nesse versículo? Ele diz, Deus lhes dará a terra. Ele está repetindo os termos da aliança que foi dada a Abraão, Isaque e Jacó. Deus lhes dará a terra, certamente vos visitará, olha lá, e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou, aqui, os termos da aliança, o juramento de Deus, que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. Então, claramente aqui nós vemos que José está repetindo a aliança que foi feita com Abraão, que foi feita com Isaque e que foi feita com Jacó, o seu pai, né? Nós vemos então, queridos, está lá no texto de Hebreus 11, 22, que essa palavra de José é profética, tá? José está fazendo menção do Êxodo. Olha lá, Hebreus 11, 22. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do Êxodo, dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Nós entendemos aqui, então, queridos, que além de José, né, estar baseado na aliança que Deus tinha com o seu povo, profeticamente, a palavra de José era o seguinte, para a sua família que estava lá. Vocês ainda vão ficar um tempo aqui, que nós, né, não sabemos quanto. José disse seria isso que ele estaria dizendo para a sua família. Mas o Senhor vos visitará e vai tirar vocês daqui. Vocês serão libertos desse lugar. E vocês vão para a terra que o Senhor prometeu dar a Abraão, Isaque e Jacó. Isso é uma palavra de incentivo para os seus. Dizendo, olha, não desanimem, porque o Senhor virá. Não importa o tempo que levar, o Senhor virá. Essa é a palavra que nós vamos desenvolver daqui a pouco. O Senhor vos visitará, né? Ele tinha essa plena certeza, porque ele confiava no Senhor. E nós temos que tomar essa palavra para a nossa vida, né, irmãos? O Senhor virá, né? Leva o tempo que for, o Senhor não nos abandona. Vamos caminhar então aqui em Gênesis mais um pouco. Gênesis 50, versículo 25 diz assim: José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. José, queridos, não queria ficar no Egito. Embora ele tivesse, né? Ele viveu no Egito por aproximadamente 93 anos, governou sobre aquela terra, passou por muitas tribulações no Egito, muitas. Deus o abençoou e o recompensou, porque ele foi fiel a Deus em todo momento, mas José não pertencia ao Egito. Essa é a verdade, né? Ele viveu dentro daquele lugar, que não era o lugar dele, como um servo fiel em aliança ao seu Deus. Cumpriu os propósitos do Senhor dentro do Egito, tá? Obedeceu ao Senhor em tudo, calado, porque José podia ter se rebelado e não se rebelou. Obedeceu ao Senhor em tudo e foi muito abençoado por Deus
por conta da sua fidelidade. Mas o lar de José não era o Egito. O lar dele era Canaã. E nós temos que entender aqui o que isso significa. Essa atitude de José, queridos, nos revela que o nosso lar também não é aqui. Aqui é o Egito, queridos, esse mundo caído, esse mundo que está mergulhado em pecado. Nós vivemos aqui, nós somos salvos pelo Senhor Jesus, temos que viver como José, em total obediência e fidelidade aos propósitos que Deus tem para nós. Nós temos que cumprir aqui, queridos, o que Deus tem para nós nessa terra, porque Deus tem propósitos de nos usar. E quando nós obedecemos ao Senhor e buscamos saber qual é a vontade perfeita dele para nós, Deus nos abençoa. Não que nós não venhamos a passar por tribulações, porque José passou, mas Deus esteve com ele. Deus esteve o tempo todo abençoando José. Então, o nosso lugar não é aqui. Esse versículo está simbolizando para nós, traz para a nossa vida, que nós pertencemos a Canaã celestial. Aqui não é a nossa pátria, aqui não é a nossa morada final. Embora o Senhor vá transformar essa terra, novos céus e nova terra, mas essa terra como ela está aqui hoje, não é a nossa pátria, né? Então nós temos que aprender isso com José. Queridos, Sandra, sim, pois não? Eu costumo não cortar, mas só para dizer. Pode falar, pastor. A questão muito importante, que eu sei que em algum momento a gente acaba ouvindo ou falando, sim. O extremo apego que a gente tem à nossa própria vida, sim. Não tem nada de errado em a gente gostar e amar as coisas que Deus nos dá. Sim. Né? Não tem nada de errado você cuidar da sua família, da sua casa, você ter seus sonhos. Que foi o que José fez. Debaixo da vontade de Deus. E é claro que nós vamos errar muito, quantas vezes. Sim. Mas só que o extremo apego, muitas vezes, que nós temos às coisas, e não estou falando só coisas materiais, o apego à nossa vida, aqui nessa terra mesmo. Isso nos afasta muito, quantas vezes, dos desafios que a gente tem que, assim, nós somos expostos diante da vida, quando Deus nos coloca numa situação de decisão, numa situação em que a gente tem que, com coragem, né? Sim. E hoje à noite eu vou falar muito sobre coragem na igreja. Sim. E a gente tem que realmente, porque a coragem não vem da nossa mente, não é uma coisa, se você pensar muito, você não faz. Mas a coragem é uma coisa que vem do coração, e de um coração, obviamente, obediente a Deus, né? Então, que Deus nos livre, né, digamos assim, da gente ficar extremamente apegado à nossa vida. Por mais que a gente possa ter feito coisas lindas nessa vida, o apego nos afasta muito da coragem de sermos pessoas que realmente façam a diferença no reino de Deus. Isso que eu quero dizer, entendeu? Sim, exatamente. Isso mesmo, pastor. José é um exemplo disso, né? José viveu lá. Na verdade, ele sofreu muito, ele foi preso no Egito, ele foi escravizado lá antes de se tornar governador, né, queridos? E ele se casou dentro do Egito, teve filhos no Egito, é o que o pastor estava falando. Ele teve uma vida, ele teve casa, ele teve trabalho, ele viveu lá, mas ele sempre consciente de que aquele não era o lugar dele. Que o lugar dele era Canaã. E claro, a Canaã celestial, na presença do Senhor, né? Então, isso é muito sério, né, queridos? Realmente nós nos apegamos a coisas que são passageiras. E que tudo isso daqui vai acabar. E, na verdade, o que vai ficar no final é a nossa vida diante do Senhor, né? E isso José entendia muito bem. E, queridos, caminhando aqui um pouquinho, então, o corpo de José foi embalsamado. José, queridos, foi transportado para Canaã embalsamado. A gente vai ver um pouquinho aqui daqui a pouco, né? Foi mumificado. Nós sabemos que um corpo embalsamado e mumificado, ele vai resistir ao longo de milênios. Até hoje, a arqueologia descobre, né, tumbas com múmias de faraós que são encontrados e quando eles abrem o corpo, claro, está com decomposição, mas está intacto em muitas coisas, né? Isso simboliza para nós, queridos, o corpo mumificado ali de José, que já eu vou falar um pouquinho dele, simboliza para nós o seguinte, né? Além de José não pertencer àquele lugar, pertencer a Canaã, nós, queridos, além de pertencermos a Canaã celestial, a Jerusalém celestial, nós devemos entender que aonde quer que o nosso corpo seja enterrado, o Senhor vai nos ressuscitar.
ok? Então, é a promessa da ressurreição do nosso corpo, a salvação da nossa vida não é somente uma salvação espiritual, mas é uma salvação física. Nós teremos um corpo ressuscitado e glorificado, né? Nós não podemos perder isso de vista. Por isso que o nosso lugar final não é aqui, mas o nosso lugar final é quando tudo isso aqui estiver o quê? Regenerado, transformado, né? E José foi sepultado, queridos, em Siquém. Tá? Siquém, hoje, essa região existe. Aonde que é Siquém? Siquém hoje chama-se Nablus. Já já eu falo um pouquinho sobre isso. Mas, posteriormente, a região de Siquém pertenceu à tribo de Manassés, que é um dos filhos de José, né? Abraão, queridos, foi para Siquém quando Deus fez uma aliança com ele. Então, a gente tem isso lá em Gênesis 12, que eu vou ler aqui, versículos 6 e 7. Atravessou Abraão a terra de Siquém até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão, olha lá, ele disse, darei à tua descendência essa terra. E ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Mais tarde, queridos, Jacó vai para esse mesmo lugar, Siquém, né? E ele compra um pedaço de terra ali. E ele instala a sua família ali. A gente tem isso em Gênesis 33, 19 e 20. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar, ele chamou Deus, o Deus de Israel. Queridos, José foi sepultado no local aonde os patriarcas antes dele, as gerações antes dele, as gerações da aliança, fizeram o que naquele lugar? Fizeram um altar para Deus. Um lugar consagrado ao Senhor. Foi ali que transportaram o corpo de José, muitos anos depois. E olha aqui então João, capítulo 4, versículos 5 e 6. Jesus, muito tempo depois, vai a Siquém. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar. Sicar aqui e Siquém é a mesma coisa, queridos. Perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Foi ali que Jesus salvou a mulher samaritana. Inclusive, foi ali que essa mulher dá testemunho para os samaritanos e eles são salvos, né? Então, é nessa região que José foi enterrado. Como, Sandra, você está me dizendo que José foi enterrado em Siquém, se isso não está dizendo aqui em Gênesis 50? Porque isso está lá em Josué 24, 32. Os ossos de José que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser a herança dos filhos de José. Queridos, vamos para o versículo 26, então, de Gênesis 50. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. José, como eu falei antes para vocês, ele foi embalsamado, mumificado. O processo, queridos, de embalsamento levava de 40 a 70 dias, tá? Era um processo extremamente caro e utilizava métodos extremamente avançados para aquela época. Isso significa que os egípcios, tá? Tinham o quê? Métodos da medicina que eram avançados para a sua época. Isso é verdade, a arqueologia já descobriu isso. Geralmente, os faraós e os governadores é que eram mumificados, ok? Jacó, queridos, o pai de José, passou por esse processo, tá? Provavelmente porque ele tinha que ser transportado do Egito para Canaã. Aonde ele foi enterrado, Jacó também não foi enterrado no Egito, foi enterrado em Canaã. Numa distância que José teve que percorrer para entregar o seu pai,
de aproximadamente 500 quilômetros. Então, para andar isso tudo a pé, pensa, ele tinha que ter sido mumificado, e na verdade ele foi. Isso está descrito ali no capítulo 50 de Gênesis, olha o versículo 2, 52. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem a seu pai. E os médicos embalsamaram a Israel. Está descrito aqui então, né? Jacó, ele foi sepultado na caverna de Macpela. Esse lugar existe nos dias de hoje, tá? A arqueologia já descobriu, é chamado de Túmulo dos Patriarcas, fica na região do Hebron, ok? Ali estão sepultados Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Jacó, Elia, certo, queridos? Então, José foi colocado, olhando ali para o versículo 26, né, do capítulo 50, num caixão. Se vocês observarem, queridos, em nenhum momento da Bíblia vai falar que os homens do Senhor foram colocados em caixão. Eles foram enterrados. Por que isso? Porque José foi colocado num sarcófago egípcio, tá? Que era uma urna funerária de pedra, aonde essa urna funerária, esses sarcófagos, aonde os arqueólogos até hoje estão o quê? Descobrindo esses sarcófagos egípcios. Esse sarcófago não era enterrado, não ia para baixo do solo. Ele ficava em cima do solo. Isso significa, queridos, que José, enquanto esteve o corpo dele ali no Egito, nunca foi enterrado. José ficou dentro desse sarcófago, em algum lugar, provavelmente ali uma estrutura que eles construíram e colocaram José ali dentro. José permaneceu nesse sarcófago por 360 anos, queridos, até que o povo foi liberto com Moisés. Olha lá, Êxodo capítulo 13, versículo 19. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Bom, queridos, então, depois disso tudo que nós vimos aqui em detalhes, o que aconteceu aqui com José e o povo de Israel, nós temos que nos atentar para algo que está ali no versículo 24 e que nos chama muita atenção e que Deus quer falar conosco hoje a respeito disso, né? Deus certamente vos visitará. Queridos, essa palavra, Deus vos visitará, ela se cumpre ao longo de toda a história do povo de Deus nessa terra. Inclusive, ela chega até nós, essa palavra, né? A palavra visitar aí, o verbo visitar, pakat, significa várias coisas. Então, vamos lá. Significa um encontro com Deus que muda completamente a vida de uma pessoa. Tá? Um encontro com Deus que muda completamente a vida de uma pessoa. Significa também um encontro que atende à nossa necessidade. Quando Deus nos visita, é um encontro onde Ele atende às nossas necessidades. Significa também um encontro que Deus nos liberta e nos une a Ele. Quando Deus nos visita, Ele nos liberta. E Ele atrai cada um de nós para Ele. E Ele nos une completamente a Ele através desta visitação. É essa palavra, o significado, né, da palavra, teologicamente falando. Também revela o cuidado de Deus para conosco. Ele vem em nosso auxílio quando nos visita. Ele nos salva e Ele nos socorre. Essa palavra também, queridos, traz a ideia de providência de Deus na vida do seu povo. Então, a palavra visitar é a providência na vida do povo da sua aliança. Ou seja, né, de cada um de nós e de todos que existiram nessa terra e ainda virão. Vamos pegar, então, aqui, biblicamente, alguns textos que são importantes. A visita de Deus
tornou-a estéril Sara, mãe de filhos. Aonde que está isso? Gênesis 21, versículos de 1 a 2. Olha lá, visitou, vou falar textos onde aparece essa palavra, ok? Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia lhe prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Então, a visita de Deus, queridos, tornou esta mulher, na sua velhice, estéril, uma mulher fértil no tempo determinado por Deus. Isso significa que a visita de Deus, ela vem na hora determinada por Ele e ela muda os nossos impossíveis e torna as coisas possíveis. Isso é o que significa para nós hoje. Deus age no tempo certo, ainda que parece demorado, mas Deus vem, nos visita e muda a nossa situação. A visita de Deus também, queridos, libertou o povo do Egito. Nós temos isso lá em Êxodo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz assim: vai, ajunta os anciãos de Israel, é Deus falando com Moisés, e diz-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-eis subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. O Senhor visitou aquele povo na sua aflição. Quanto tempo demorou para Deus visitar o seu povo no Egito, na sua aflição e os libertar, queridos? 360 anos aproximadamente. Mas ele foi. Não quer dizer que Deus não estava com o povo durante aquele tempo todo. Ele estava. Mas ele cumpriu o seu propósito de libertação naquele tempo aonde ele foi, visitou, levantou Moisés e cumpriu o seu propósito como ele havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. A visita de Deus, né? Então, quando Deus nos visita, queridos, ele nos liberta. Do quê? De tudo. De tudo aquilo que está nos aprisionando. Mas o povo clamava a Deus. Nós precisamos clamar ao Senhor, permanecer em oração e fiéis a Ele. A visita de Deus, queridos, torna possível o impossível. Coloca fim na aflição. A visita de Deus, ela vem em resposta à nossa oração. E foi isso que aconteceu com Ana. O que diz lá o texto de 1 Samuel, vamos lá? Capítulo 1, versículos 19 e 20. Ana, mulher de Eucana, você se lembra da história dela, mãe de Samuel. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram. E chegaram à sua casa a Ramá, depois que eles vieram de Jerusalém, do templo. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor. A palavra lembrando-se aqui é visitou. Tá? O Senhor visitou Ana. E ela concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel. Pois dizia, do Senhor o pedi. Por muitos anos Ana orou pedindo um filho. Até que Deus a visitou. E ela concebeu, queridos. E tem mais. Como Ana cumpriu o propósito de Deus na vida de Samuel, qual era o propósito de Deus quando nasceu Samuel? Que Samuel se tornasse profeta, sacerdote e juiz. Ele foi um dos grandes na vida do seu povo, né? Como Ana cumpriu esse propósito e entregou Samuel ao Senhor, a palavra diz que Deus visitou Ana de novo. Olha lá, 1 Samuel 2, 21. Abençoou, a palavra abençoar aí é visitar, é pacate, tá? Pois o Senhor a Ana, ou seja, visitou novamente o Senhor a Ana. E ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor.
Ana entrega toda a sua vida diante do Senhor. Entrega o seu filho, que tanto ela pediu, nas mãos do Senhor. E Deus a visita novamente, Deus a abençoa e dá a ela, que era uma mulher estéril, outros filhos, queridos. É isso que Deus faz quando Ele nos visita, quando Ele visita o seu povo, né? A visita de Deus tirou o povo da Babilônia depois de 70 anos escravizados naquela terra. Isso está lá em Jeremias 29:10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei. A palavra atentarei é visitar. Atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para esse lugar. Então, quando completou os 70 anos, que era o propósito de Deus, porque Deus levou o povo para o cativeiro na Babilônia, para os disciplinar. A disciplina de Deus vem sobre nós, irmãos. E o tempo da disciplina é Deus quem determina. Mas quando se cumpre o tempo da disciplina de Deus sobre nós, Deus nos visita. E Ele faz o quê? Ele muda a nossa situação. E Ele nos abençoa. Por quê? Porque nós aprendemos a lição. O que cabe a nós, então, para recebermos essa específica visita do Senhor? Aprendermos a lição que Ele quer nos ensinar. Enquanto estivermos nessa terra, nós precisamos estar atentos àquilo que Deus está nos ensinando e nos disciplinando, porque o pai que ama, disciplina a seus filhos. Mas Ele visita seus filhos e os tira da disciplina quando isso for aprendido. Né? É isso que está nos dizendo aqui esse texto de Jeremias 29. A visita de Deus, queridos, nos redimiu, ou seja, nos resgatou da escravidão do pecado. A visita de Deus entre nós pagou o preço total do nosso resgate e nos salvou. Vamos lá para Lucas, capítulo 1, versículo 68, que aqui é o quê? É a oração, é o cântico de Zacarias, que diz assim: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Sobre quem que ele estava falando? Sobre a vinda do Messias, Jesus, que estava o quê? Prestes a nascer nesse momento. É uma oração profética que ele faz aqui, né? Então, quando Deus nos visita, e Deus já fez essa visita, Ele nos redimiu, nos salvou e pagou o preço de resgate do nosso pecado. A visita de Deus, queridos, veio através do sol nascente, o sol da justiça, que está lá em Malaquias 4:2. E esse sol da justiça é o Messias, é o Senhor Jesus, que nos visitou e Ele nos trouxe luz para dissipar as nossas trevas. Essa visita de Deus fez isso na nossa vida. Para iluminar os que estavam sentados na terra da sombra da morte. Ou seja, cada um de nós estávamos sentados na terra da sombra da morte. E quando Ele fez essa visita, quando Jesus veio, o que Ele faz? Ele nos tira dessa sombra da morte. Ele vem com a sua luz e nos ilumina. E nos conduz para nos trazer vida em abundância. Para nos trazer vida eterna. E para guiar os nossos passos, olha aqui, Deus ainda está nos visitando. Para guiar os nossos passos e nos conduzir em caminhos de shalom, caminhos de paz. Até onde, queridos? Até chegarmos ao nosso destino final, que é a presença eterna do Senhor Jesus. Onde está isso? Lucas 1, versículos 78 e 79. Olha lá. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O Senhor Jesus já fez isso na nossa vida, queridos. Ele já nos visitou.
Ele já nos tirou das sombras da morte. Ele já nos trouxe para a sua luz. E o que ele faz agora, e é isso que nós precisamos compreender todos os dias, é nos conduzir por caminhos de paz. Nós temos que andar nesses caminhos. A visita de Deus, queridos, acaba com o choro. A visita de Deus põe fim à dor e à angústia, inclusive a angústia de uma perda. E traz alegria verdadeira, traz esperança, traz novidade de vida. A visita do Senhor Deus na nossa vida vence a morte. Lucas 7,16 diz assim: todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Do que diz Lucas 7,16? Diz respeito a quando Jesus se encontra com a viúva de Naim, daquela cidade, né? E o seu filho tinha acabado de falecer. E estava vindo o quê? Estava vindo o culto fúnebre para ele ser enterrado. E Jesus vê a dor daquela mulher que já era viúva. E ela perdeu o seu único filho. E ele se compadece, diz a palavra que ele foi movido de compaixão. Ele visitou aquela mulher, movido de compaixão. Ou seja, diz a Bíblia que as suas entranhas se encheram de emoção. E Jesus chega ali, visita aquela mulher e ressuscita aquele garoto. E diz a palavra que ele o restitui à sua mãe. Ele o devolve, ele concede a ela aquilo que ela perdeu. Somente Jesus pode nos visitar, queridos, e nos restituir aquilo que nós perdemos. Somente Ele pode nos visitar e acabar com o nosso choro, queridos, com a nossa lágrima, com aquilo que nós estamos buscando aos pés do Senhor. E é isso que Ele faz quando Ele nos visita. E a visita de Deus, queridos, sobre as nações, sobre todos os povos, salva e separa um povo que é exclusivamente dele. E aqui há um texto que prova que Deus não visitou somente os judeus para trazer salvação, mas Deus visitou todos os gentios, ou seja, todas as nações que existem no mundo, e está visitando até os dias de hoje. Para quê? Para separar um povo de propriedade exclusivamente sua. Atos 15, 14. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. O que acontece aqui? Esta palavra de Atos 15, 14 é Tiago quem está discorrendo, Tiago, irmão de Jesus, tá? Ele está o quê? Ele está dizendo que Paulo e Barnabé visitaram os gentios, ou seja, eles foram em todos aqueles povos da época que não eram judeus, ok? E o Espírito Santo vinha sobre esse povo e salvava esse povo, e eles ficaram maravilhados com isso, porque o judeu não imaginava na sua mente que Deus pudesse visitar, através de Jesus, os gentios e salvar eles. E o que está expondo aqui é que como, de maneira sobrenatural e maravilhosa, Deus salva qualquer pessoa que Ele quiser. Ele não salva somente aquele que nós achamos que Deus vai salvar. Pensa na sua cabeça aqui, queridos, alguém que você acha impossível de ser salvo. Jesus pode visitar essa pessoa e salvar essa pessoa. Então, quando Deus visita alguém, por mais difícil que seja dessa pessoa ser salva, ela virá. Basta que ele queira. É isso que está dizendo aqui o texto de Atos 15, 14. Nós não podemos julgar difícil demais algumas pessoas de serem alcançadas pelo Senhor. Pelo contrário, nós temos que continuar orando, clamando e intercedendo para que o Senhor visite essas pessoas e as salve. E Ele vai fazer isso se isso for de acordo com a vontade perfeita dEle. E por fim, queridos, eu quero encerrar com o texto de Apocalipse 22, versículo 20, que diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz:
certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. Certamente vos visitarei novamente, sem demora, e vos levarei para comigo. É isso que o texto está dizendo, né? Jesus nos visitará novamente, queridos. Ele deixou isso lá terminando o livro de Apocalipse. Certamente ouvirei sem demora. Jesus voltará no tempo perfeito dele e nos visitará novamente para nos levar para a nossa casa, para a nossa morada eterna, queridos, que não é aqui. Amém, irmãos? Queridos, a palavra então de Deus para hoje é: Deus nos visita. Em que o Senhor precisa nos visitar? Em que área da nossa vida? Em que situação que nós estamos vivendo? Qual é a nossa angústia, qual é a nossa dor, ou qual é o nosso pecado, onde o Senhor precisa nos visitar e transformar isso, nos disciplinar? Na vida de quem da nossa família que Deus precisa visitar para transformar as situações, né? Na vida da igreja que está espalhada por essa terra, queridos, no meio dessa pandemia que já dura 1 ano e meio. Em que o Senhor precisa visitar o seu povo? Para que nessa visita o seu povo seja transformado completamente e receba uma novidade de vida. Eu sei naquilo que Deus precisa me visitar. Então agora, no que é que Deus precisa visitar a cada um de nós? E eu quero encerrar então pedindo para que o pastor termine com essa palavra de oração. Se alguém quiser falar alguma coisa, acrescentar, por favor, essa é a hora. Amém? Sim, Senhor. Nós estamos nessa mesma direção, Senhor. Nós te agradecemos porque a promessa de que o Senhor nos visitaria e nos visita é, na verdade, ó Deus, o cumprimento de todas as suas promessas a cada dia que vão sendo vencidas e que vão sendo, ó Deus, declaradas no nosso viver. E a verdade é que nós não precisamos, ó Deus, para podermos ter essa convicção, ler todos os versículos todos os dias, porque sabemos que a tua palavra, quando aplicada no nosso coração, ela rende, Senhor, mais do que sentimentos, ela rende decisões, ela rende coragem, Senhor. Ela rende, na verdade, atitudes que nem sempre somos felizes em fazê-las, com certeza, porque somos limitados, mas o Senhor nos dá essa possibilidade. Te agradecemos porque a visitação do Senhor a cada instante da nossa vida, nos momentos bons, nos momentos difíceis, nos momentos decepcionantes, nos momentos de extrema alegria, contentamento e de sucesso, assim podemos dizer, sempre, ó Deus, é para nos instruir a continuarmos, ó Pai, não só nos seus caminhos, mas a, ó Deus, olharmos para o Senhor e vermos qual é a direção que temos que tomar. Amém. Sabemos que isso influi a nossa vida dentro de casa, influi a nossa vida nas decisões profissionais, influi a nossa vida, ó Deus, nas coisas mais simples e que deve nos levar, ó Pai, a sermos corajosos. Obrigado realmente pelo teu grande amor. Obrigado pelas tuas promessas, que estão todas elas, ó Deus, detalhadas na tua palavra. E queremos, Pai, conhecê-las cada vez mais. Ajuda-nos, Senhor, para que a tua palavra, a Bíblia, Senhor, continue sendo o nosso farol, o nosso rumo, que nós não possamos abrir mão disso. Nesses tempos, como diz a Sandra, realmente que vivemos tão difíceis, onde tantas pessoas, ó Deus, têm sido confundidas, seduzidas por outras filosofias, por outras maneiras de encarar a sua vida, que o Senhor nos ajude, Senhor, a fazermos como o Senhor quer. Nós não somos robôs automatizados, mas somos seres humanos, ó Deus, que precisamos de direção, precisamos de motivação, precisamos, ó Deus, sermos movimentados dentro de nós, para que possamos corajosamente tomarmos a atitude de, crendo no Senhor, obedecê-lo incondicionalmente. Amém. E ao mesmo tempo, ó Deus, não deixar de olhar as coisas lindas e boas que o Senhor coloca na nossa frente e nosso derredor. Às vezes usando pessoas que a gente menos imaginaria.
Obrigado por isso. Obrigado pela vida, ó Deus, do teu povo, da tua igreja. Obrigado, ó Deus, pela obra da salvação em Jesus Cristo. Obrigado, ó Deus, pela escolha do Senhor desde os antepassados até os dias de hoje. Tu és o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. Te louvamos por isso, fica conosco ainda nesse domingo, ajuda-nos. Permite, ó Deus, que aqueles que vão congregar hoje corajosamente possam fazê-lo e ao mesmo tempo participarem, ó Deus, dos momentos com as suas comunidades, com a sua igreja, e que nós não possamos perder de vista, ó Deus, o ato de pertencermos ao Senhor e ao seu povo. É assim que nós oramos, assim que te agradecemos. Obrigado pela vida da Sandra, obrigado por esse tempo de comunhão e estudo da tua palavra. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, amém, pastor. Amém, queridos. Continuaremos o tema no próximo domingo, seguiremos com a aliança. Amém? Sim. Amém.